Nesse caso que nós estamos lendo aqui, nós estamos vendo a história da conquista de Jericó. A terra de Canaã era uma terra muito grande, só que a primeira cidade de Canaã era a cidade de Jericó. Então, para o povo de Deus entrar em Canaã e usufruir do que Deus havia prometido para eles, eles tinham que passar por Jericó. Jericó bloqueava a entrada deles na terra prometida. Então eles tinham que conquistar Jericó. Só que tem um porém. Jericó era uma cidade fortificada, era uma fortaleza. E em volta da cidade havia uma muralha, alta e espessa, grossa. Era impossível alguém entrar em Jericó, era impossível. Humanamente falando, não tinha o que fazer. Então, essa cidade de Jericó, ela representa a dificuldade que muitas vezes se levanta contra a nossa vida. Então Jericó estava impedindo o povo de entrar em Canaã. Aí você pode fazer a seguinte comparação: o que está impedindo você, por exemplo, de chegar na tua saúde? Você vai falar, é a doença, né? O que está impedindo você de chegar na tua prosperidade? É a miséria, é o desemprego, é a dívida, a amarração financeira. O que está impedindo você de ter uma família feliz? É a droga, é o marido que adultera, é a esposa que trai, é brigas na família. O que está impedindo você de receber poder de Deus? É eu não ser cheio do Espírito Santo. Então, tem várias coisas que podem representar Jericó. Então, antes do povo entrar em Canaã, tinha que destruir Jericó. E a mesma coisa é hoje. Antes de você poder usufruir de uma vida com abundância, tem que destruir aquilo que está impedindo você de chegar lá. Então, a cidade de Jericó é uma cidade que existiu de verdade, existe até hoje, na verdade. É um fato real que aconteceu, mas também tem o lado espiritual. Então, quando você vai lendo a Bíblia e vai com atenção e deixando o Espírito Santo falar com você, através daquilo ele mostra a sua vida. E tem pessoas hoje que estão assim. Elas têm as promessas de Deus porque conhecem, elas sabem o que Deus prometeu. Deus prometeu curar, Deus prometeu família, Deus prometeu uma vida sentimental abençoada, Deus prometeu a prosperidade, Deus prometeu o batismo no Espírito Santo, Deus prometeu isso, e prometeu mesmo. Só que por que você não está usufruindo dessas coisas que Deus prometeu ainda? Por que você não conseguiu ainda usufruir daquilo que Deus disse que é teu? Porque tem uma Jericó ali no caminho, que está bloqueando a tua passagem para a vitória. Então você tem que destruir essa Jericó. Agora, assim como foi naquela época, Jericó, humanamente falando, era impossível alguém entrar, alguém destruir, por causa dos muros que havia em volta. Era impossível alguém dominar aquela cidade. Do mesmo modo, a tua Jericó, vamos dizer assim, quer dizer, o problema que está impedindo você de chegar na vitória, pode ser que, humanamente falando, seja impossível de resolver. Aquele caso, né? Você vai no médico, ele faz o exame, e lá vem o diagnóstico maldito, né? Não tem cura. Não tem o que fazer, o médico fala, não tem o que fazer. Ou então, aquela situação financeira ruim, que você fala assim, nossa, nem que eu trabalhar 2 vidas, 3 vidas, 4, 10 vidas, no que eu vivesse 1000 anos, eu não ia conseguir juntar dinheiro para pagar essa conta, essa dívida, limpar meu nome. Então, humanamente, pode ser impossível. Você pode falar assim, nossa, eu já internei o filho, já tratei com remédio, medicação, tentei fazer um monte de coisa, não resolveu, não tem jeito. Então, humanamente, pode não ter jeito. Só que, novamente, vamos pegar o texto para interpretar a nossa vida. Do mesmo jeitinho que Josué tinha um Deus que era com ele, um Deus que prometeu dar a vitória para ele, nós também temos esse mesmo Deus.
Não mudou. O mesmo Deus de Josué é o nosso Deus, é o mesmo, não tem diferença. E aquilo que Josué recebeu de Deus, aquela palavra, aquela promessa que Josué recebeu de Deus, onde Deus disse assim para ele: olha, nunca te deixarei, de modo algum eu te desampararei. Lá no Novo Testamento, o escritor de Hebreus fala para a gente, a mesma promessa que Deus deu para Josué, Deus dá para cada crente no Senhor Jesus. Ou seja, Deus diz: nunca vou te deixar e de modo nenhum eu vou te desamparar. Quer dizer, veja que do mesmo jeito que eles tinham uma situação impossível aos olhos humanos para resolver, você pode ter também. Porém, do mesmo jeito que eles tinham um Deus do impossível, nós temos também. Amém, pessoal? Então que você possa, agora veja, são mesmo uma situação, olha, muda a época, pode ver, muda a época, muda o lugar, muda a circunstância, mas ao mesmo tempo é tudo igual, não é? Uma terra prometida para conquistar, uma cidade entupindo a passagem, que é humanamente impossível, e um Deus do impossível para nos ajudar, para ajudar aquele povo. Hoje é a mesma coisa, você tem a terra de Canaã para conquistar, quer dizer, todas as bênçãos que Deus te prometeu, tem um demônio com um problema no caminho, que aparentemente é impossível, mas aquele Deus que ajudou o povo lá, está na tua vida hoje para te ajudar também. Então, você não tem, veja, você só tem vitória na frente, se você olhar por esse lado. Agora, Deus, Ele prometeu a vitória para Josué, só que Deus deu direções para ele seguir, e essas direções servem para a gente. Então é como se Deus falasse assim: olha, Josué, você vai ter o teu bolo, vamos dizer, você vai comer aquele bolão gostoso, mas antes tem que fazer o bolo. Então você vai ter, estou aqui a receita para você seguir, né? E eles é um modo figurado de eu falar, tá? Quer dizer, a mesma coisa, Deus dá a promessa para a gente, mas também dá a receita. O que é uma receita? É o passo a passo, né? Você vai fazer, vai usar isso, vai usar aquilo, vai usar aquele outro, vai fazer assim, vai fazer assado, e se você seguir direitinho, no final tem a receita. Agora, se você não segue a receita, né? Ao invés de um bolo, você vai ter um tijolo, né? Na hora que sair do forno, né? Ou então uma papa lá, já viu aquele bolo cru, né? Que fica até nojo de comer? Então, é mais ou menos assim, né? Agora, quando o bolo segue a receita certinho, aí sai aquele bolo fofinho, bonito, gostoso, né? É isso daí. A palavra de Deus é assim também. Então vamos ler o texto para a gente entender melhor aí. Josué, capítulo 6, versículo de número 1, diz o seguinte: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Olha para cá, por favor. Você vê aqui Deus dizendo: ó, entreguei Jericó na mão de vocês. Aí então, logo em seguida, Deus começa a dar a receita. Olha, então vocês vão seguir a seguinte direção. Durante 6 dias, vocês vão dar uma volta por dia na cidade. Uma volta por dia. Então, os homens de guerra vão na frente. Em seguida vem os sacerdotes com a trombeta, que nós já falamos de semana passada, não vou repetir. Depois vem a arca da aliança. E depois vem o restante do povo. Todo mundo dá a volta na cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. E no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Amém, pessoal? Lembra do número 7 que nós já falamos aqui? O número 7 é o número de Deus, a perfeição, a totalidade. Tem que lutar até o final. Já falamos sobre isso, não preciso repetir. Só que tem um detalhe. Olha só, entre as direções que Deus deu para o povo de Israel, para que ele pudesse cercar a cidade, ver o milagre das muralhas caindo, sem ninguém relar um dedo ali, estava uma direção estranha, que não é estranha quando a gente entende, é estranha quando a gente não conhece bem a palavra de Deus. Mas quando você vai se habituando, você começa a perceber o que Deus quer dizer. Que direção foi essa
que Deus deu para eles. Vamos ler aí.